Eu cliquei noite aqui na Sisbec, 75 anos de Associação Comercial e Industrial aqui de São Bernardo do Campo. Claro, quando a gente fala de história, a gente rapidamente lembra na figura do Ademir Médici, historiador, jornalista, e com muito carinho hoje com a gente, recebeu o prêmio, homenagem aqui da Sisbec, já que hoje também se lança um selo comemorativo dos Correios. Durante 30 dias o selo, quem for lá postar na agência aqui de São Bernardo vai ter, pode escolher o selo em comemoração aos 75 anos aqui da entidade. Ademir, obrigado pelo carinho da entrevista. Agradeço de mesmo. Poxa vida, boa noite. Prazer te ver. Boa noite. Fazia tempo que a gente não conversava, né? E eu percebo que você está bonito, está elegante. São tá, seus olhos. E, na tá verdade, aqui são jovem. dois Demir. Aqui são dois Mir, né? Tá Ademir certo. e Edmir. E você está perpetuado no livro Programa de Auditório. A história do rádio, né? Legal. Tivemos nossa passagem pelos rádios também. É, né? claro, claro. Rádio ABC, um beijo para todo mundo da Rádio ABC, o Ivo, o Rodrigo. Saudades de trabalhar na rádio, era muito bom. Era Muito bom mesmo, Mas perfeito. televisão também tem suas vantagens, rede social agora também. Tá né? certo, tá certo. Meu querido amigo, por sinal, uma pessoa extremamente carinhosa, gente. Conversar com a Ademir, a gente saber um pouco da história, de tudo que tem no Quando a ABC. gente não sabe, a gente inventa, né? Ninguém vai saber se é verdade. Até parece, sabe de tudo. O problema é quando a gente for para o outro lado, é que os velhinhos falam, você sacaneou, né? Aquela vírgula não era ali, era Não, lá. era lá, tá certo, tá bom. Conta pra gente, 75 anos da história da Associação Comercial aqui de São Bernardo, um pouquinho dessa história. Começou, na verdade, em 44 foi o ano de fundação, não foi? Mas a história, com certeza, vem de antes disso, né, Ademir? É porque a Vila de São Bernardo, o ABC é formado pelas 7 cidades, mas o centro histórico era aqui, na Rua Marechal Deodoro. Ah, era aqui. Era aqui. O trem não nos serviu, passou por São Caetano, Santo André, o Tinga, Santo André, Mauá. Com a passagem do trem, a vila ficou meio escanteada, né? Ficou meio escanteada. E em 1938, por decreto do então interventor Adhemar de Barros, a sede foi transferida para Santo André. E São Bernardo foi rebaixada à condição de distrito. O pessoal daqui não gostou. Né? Poxa, fomos Com razão, né? Com razão. Né? E houve um movimento formado pela Sociedade Amigos de São Bernardo, que fez as primeiras conquistas. Por exemplo, não havia aqui uma casa bancária, não havia uma agência, então houve uma solicitação e foi criado o primeiro banco da cidade. Havia banco já em Santo André, mas aqui não tinha, que era o Banco Noroeste, por um banqueiro importante que foi o Wallace Simmons, que era o dono do Banco Noroeste, mas que gostava mesmo de lidar com café. E o Wallace Simmons tinha uma chácara de serviços aqui em Nova Petrópolis, a Chácara Silvestre, que hoje é patrimônio municipal. Os antigos daqui, os empresários da área de móveis e de têxtil, foi conversar com o Wallace Simmons, dizendo que houve uma injustiça, perdemos aqui a condição de sede do município, ajuda a gente. Ele falou, não, e tal, aquela coisa, mas conseguiram. E foi criada... Quero só fazer um parênteses aqui. Quando o centro daqui foi para Santo André, em Santo André depois se transformou em Santo André da Borda do Campo. Porque tinha uma ligação com aqui São Bernardo do Campo. Então, assim, São Bernardo e Santo André comemoram 400 e tantos anos pensando na Vila de Santo André da Borda do Campo, que foi oficializada em 8 de abril de 1553. Mas que desapareceu 6 anos depois. Em 1560, houve uma ordem. O João Ramalho, que era o alcaide-mor, que era o prefeito, e toda a população deve ser transferida para o pátio do colégio, para aumentar a população de São Paulo de Piratininga, porque estava havendo uma briga com índios. Então, aquela vila de Santo André da Borda do Campo desaparece em 1560, mas ficou a tradição da Borda do Campo. Em 1950, São Paulo, a nossa metrópole, estava se preparando para comemorar o 4º centenário de São Paulo, 1954. O pessoal daqui falou, poxa vida, se São Paulo vai comemorar em 1954, nós vamos comemorar em 1953, lembraram da vila. Mas quem vai comemorar, Santo André ou São Bernardo? Qual o feriado que vai ser no dia 8 de abril, que é a data da oficialização? O prefeito daqui, muito político, falou, não, fica com Santo André, nós deixamos. Nós vamos descobrir uma outra data para nós. Foi lá na folhinha, no calendário, quanto que é o dia do Santo Bernardo?
20 de agosto, pronto, 20 de agosto, então ficou assim. Então São Bernardo e Santo André. Quanta curiosidade. Né? Santo André e São Bernardo, a partir de 1953, comemora o seu aniversário. Santo André em abril, antes... Dia 8 de abril, né? 8 de abril, São Bernardo dia 20 de agosto. Mas, na verdade, a Santo André atual nasce com a passagem da Estrada de Ferro, porque aquela vila havia desaparecido. E São Bernardo nasce com a igreja, no século XVIII, a igreja que ficava onde é hoje o Carrefour, na Vergueiro. Então, essa é a história, mais ou menos. Gente, dá vontade de ficar aqui o programa inteiro, né? Mas eu venho aqui, vem aqui ao meu lado, vem aqui, não foge não. Mais sintético. Eu quero o seguinte, vamos falar da Associação Comercial de São Bernardo. A gente fez aqui um apanhado da Santo André, São Bernardo, enfim. A Associação Comercial, ela surge como? De que forma? Os mesmos empreendedores que criaram a Sociedade Amigos de São Bernardo para reconquistar a autonomia, fundam a Associação Comercial para defender os interesses de quem? Dos comerciantes da Marechal, dos comerciantes da linha do Rude Ramos. A cabeça principal era o Wallace Simmons. Wallace Simmons. E depois virou prefeito. Então, quando houve a conquista no dia 30 de novembro de 44, ele foi nomeado, não eleito, nomeado prefeito e tomou posse no dia 1º de janeiro de 45. Então, ele estimulou a criação do banco, a criação da Sociedade Amigos de São Bernardo e da Associação Comercial e Industrial. E 75 anos de muita história. Né, de muito crescimento em São Bernardo, indústria automobilística, indústria de imóveis e outras indústrias, enfim. Fala um pouquinho da história da Associação Comercial para a gente. Então, quando a Associação Comercial foi criada, estava terminando a construção da Via Anchieta. A Via Anchieta quebrou o eixo da Estrada de Ferro, atraindo a grande indústria pesada, a indústria automobilística e todas as suas satélites, né? Veio primeiro a Willys, que hoje é a Ford, que está desaparecendo a Ford, né? A Volks, a Mercedes e todas as demais. Com isso, São Bernardo, que estava numa situação econômica inferior a Santo André, passa a liderar, né, a economia da região. E começa a ver o desmembramento das outras cidades. Então, em 44, 45, eram duas cidades, São Bernardo englobando Diadema, e Santo André englobando a linha do trem, de São Caetano até Paranapiacaba. São Caetano, em seguida, consegue autonomia e assim por diante formam-se as 7 cidades. Divide para hoje criar um consórcio para unir. Divide para reinar e, no fim, acaba tendo que... Porque é uma coisa só, o grande ABC. Mas São Bernardo cresceu com a industrialização, com a indústria pesada de automóveis. Hoje vive um momento difícil, né? A questão da lei de mananciais inibe a abertura de novas empresas. Então, hoje, a cidade é uma cidade mais ligada aos serviços e à economia. E a importância da Associação Comercial para o crescimento? Fundamental. Ela sempre se renovou. 75 anos de história e 75 anos de efetivo funcionamento. Ela nunca deixou de existir. Nunca houve uma crise, parou. Ela sempre teve problemas difíceis. Ela pagava aluguel numa sede na Marechal, estava em processo de despejo, porque estava devendo o aluguel, conseguiu, né, colocar em dias, teve uma sede alugada na Faria Lima e até a construção desse espaço. E nesses tempos todos, ela se atualizou no sentido de ajudar o empreendedor, né? Do SPC, depois a formação de mão de obra, a formação de novas lideranças. Então, ela sempre teve essa vocação no sentido de acompanhar o desenvolvimento da cidade e participar dele nas várias causas. Principalmente no início, né? A Associação Comercial foi muito importante nessa construção de São Bernardo. Pois é, porque a mão de obra. Com as indústrias. Então, a indústria vem e precisa de mão de obra. Não havia, o Senai estava engatinhando, né? Então a associação era sempre procurada no sentido de abrir espaço para formar novos trabalhadores mesmo, metalúrgicos, porque a mão de obra era ligada ao pano, né? À fiação e tecelagem e ao móvel. Então, até o Walter Moro coloca muito bem, o oficial, o marceneiro, o cara, entalhador, ele vai trabalhar de meio oficial na Volkswagen ganhando a mais. As grandes indústrias multinacionais trazem, né, assistência médica que não havia, um restaurante na fábrica, isso é uma novidade. Benefícios que até então eram desconhecidos para o trabalhador. Transporte, tudo isso, né? Então, a cidade acompanhou tudo isso e a associação foi se renovando para acompanhar tudo isso. E ela sempre foi procurada no sentido de ajudar, né? Então, esse é um papel importante dela.
Fala a verdade, né? Dá vontade de andar e ficar aqui 3, 4, 5 programas conversando com a Ademir? Não, mas é verdade, meu amigo. Aqui tem todo o conhecimento. Dá vontade mesmo, Ademir. Vamos marcar outras vezes. A gente sempre fala, precisamos marcar, saber um pouquinho a história de todas as cidades do ABC, que é muito interessante. Obrigado pelo carinho. Eu que agradeço. Parabéns. Vamos mostrar aqui o selo comemorativo. É o carimbo comemorativo aqui, em homenagem. O selo, né, aqui o selo e o carimbo. e o carimbo. Tá aqui, Eu olha. que carimbei. Ah, é? Olha só. Olha que bacana. Fala carimbar, né? Ele explicou que é oblituar, né? É, oblituar, né? Outro nome. Mas para mim é carimbar. Carimbou. E aqui o selo, carimbo, muito legal. Parabéns. Justíssima homenagem. Muito obrigado. Se tem alguém que merece, além de todo mundo ligado aqui da Sisbeck, é você, meu amigo. Obrigado pelo carinho, tá bom? Parabéns. Muita saúde, viu, Clínio? Pra nós, Estamos né? às ordens, tá Pra nós, bom? Ademir. Então tá Obrigado, jóia. viu? E ó, daqui 25 anos, centenário. Quero vocês aqui, toda a equipe. Todos nós, hein? Todos nós. Podemos contar? Sem desculpa. Sem desculpa. Sem desculpa. 2044, nesse mesmo espaço. Ademir Médici com a gente, historiador, jornalista. Hoje, 75 anos da Associação Comercial Industrial aqui de São Bernardo do Campo.